Waimango Volcanic Valley se formou após uma erupção massiva ocorrida em 1886. É considerado o sistema geotérmico mais jovem do planeta atualmente ativo. Rios quentes, lagos ácidos e vapor emergem continuamente do subsolo. O vale parece respirar, liberando calor como um corpo vivo e inquieto. Diferente de paisagens antigas, aqui tudo parece instável e recente. As cores minerais do solo lembram experimentos inacabados da natureza. Namaqualand é uma região semiárida que floresce de forma espetacular apenas por algumas semanas ao ano. Após chuvas sazonais, milhões de flores silvestres cobrem um deserto que antes parecia completamente morto. Esse fenômeno ocorre principalmente durante a primavera austral, entre os meses de agosto e setembro. O solo seco desperta subitamente, como se lembrasse por instantes como sustentar vida. Diferente de jardins controlados, a floração aqui acontece de forma totalmente imprevisível e espontânea. As cores se estendem até o horizonte, apagando temporariamente a ideia de um deserto vazio. A paisagem celebra em silêncio uma breve, porém intensa, vitória sobre a seca prolongada. Cada flor existe por um período curto, consciente de sua própria fragilidade diante do clima. Namaqualand ensina que até os ambientes mais áridos carregam paciência e potencial escondido. É um lembrete poderoso de que a vida sabe esperar o momento certo. Yirlil Geopark é famoso por formações rochosas moldadas por longos processos de erosão marinha contínua. O vento e as ondas esculpiram rochas que lembram cabeças humanas e criaturas abstratas. A formação mais conhecida é chamada Cabeça da Rainha, símbolo icônico do Parque Geológico. Essas estruturas se desenvolveram ao longo de milhares de anos de desgaste constante. As rochas parecem figuras congeladas em meio a um processo interminável de transformação. O local funciona como uma galeria natural de esculturas ao ar livre. Diferente de montanhas sólidas, aqui tudo transmite fragilidade e impermanência. Cada forma parece resistir temporariamente ao colapso inevitável causado pelo mar. Yirlil revela o oceano como um escultor paciente e persistente.
A costa não luta contra a erosão, ela se deixa lentamente moldar. Weaver Tree Forest abriga árvores suculentas adaptadas a um dos ambientes mais secos do planeta. Essas plantas armazenam água em seus troncos para sobreviver a longos períodos de seca extrema. Alguns exemplares conseguem viver por vários séculos sob condições climáticas severas. A paisagem parece suspensa no tempo, como se o ritmo natural fosse desacelerado. As árvores se inclinam suavemente, lembrando figuras cansadas, porém extremamente resilientes. Diferente de florestas densas, aqui predominam espaço aberto, silêncio e luz intensa. O solo árido amplia a sensação de isolamento profundo e permanência. Cada árvore parece atuar como um guardião solitário do deserto. O local transmite resistência silenciosa mais do que abundância exuberante. Weaver Tree Forest demonstra como a vida se adapta em vez de se render. Mount Bromo é um vulcão ativo, localizado dentro de uma vasta caldeira coberta por areia vulcânica. O cráter libera fumaça constantemente, lembrando que o vulcão permanece vivo. A região ao redor é conhecida como Mar de Areia. Diferente das florestas tropicais próximas, aqui domina um vazio de aparência quase lunar. Comunidades locais realizam rituais ancestrais oferecendo sacrifícios simbólicos ao vulcão. Bromo parece aceitar essas oferendas com uma indiferença antiga e silenciosa. O amanhecer transforma o cenário em camadas dramáticas de luz e sombra. O vulcão não ruge violentamente, mas nunca repousa completamente. Caminhar por essa paisagem revela a fragilidade humana diante do fogo interno terrestre. Mount Bromo inspira respeito profundo, mais do que medo imediato. Giolla Lagoon é uma piscina natural de água salgada formada pela erosão costeira ao longo de muitos séculos. Localiza-se na ilha de Taços, conectada ao mar Egeu apenas por pequenas aberturas rochosas naturais.
Diferente de uma praia aberta, o mar entra aqui suavemente, como se pedisse permissão. A rocha calcária branca envolve a água, refletindo luz intensa e criando tons turquesa profundos. Vista de cima, a lagoa se assemelha a um olho azul incrustado diretamente na costa. Não há ondas fortes, apenas um movimento lento que transmite calma e isolamento. O local parece separado do mundo, mesmo com o oceano a poucos metros. O silêncio amplia a sensação de intimidade entre rocha, água e céu. Giola não impressiona pelo tamanho, mas pela proximidade emocional que desperta. É uma paisagem que não se visita rapidamente, mas se contempla com atenção. Caño Cristales é um rio colombiano conhecido mundialmente como o famoso Rio das Cinco Cores. Seus tons vermelhos, amarelos e verdes vêm da planta aquática chamada Macarenia clavigera. Esse fenômeno ocorre apenas durante alguns meses, quando o nível da água atinge condições exatas. Fora desse período específico, o rio volta a parecer completamente comum e transparente. A água é tão clara que cada pedra parece colocada intencionalmente no leito. O rio parece mudar de humor, reagindo constantemente à luz, ao clima e às estações. Diferente de outros rios, aqui a cor não reflete o céu, nasce diretamente do fundo. Caminhar ao lado de Caño Cristales é presenciar algo frágil, raro e temporário. A natureza aqui não busca durar, busca se expressar brevemente. É um lugar que lembra que a beleza extrema costuma ser passageira. O Monte Yasur é um dos vulcões ativos mais acessíveis do planeta atualmente. Sua atividade quase constante mantém erupções leves ocorrendo há vários séculos consecutivos. Jatos de lava iluminam a cratera, visíveis claramente mesmo a curta distância. Para os habitantes locais, o vulcão faz parte da vida cotidiana. Yasur parece um coração incandescente batendo sem descanso sob a superfície terrestre. Diferente de vulcões explosivos, aqui o fogo se manifesta de maneira rítmica.
O som profundo lembra constantemente que a Terra nunca está completamente quieta. Durante a noite, a cratera se transforma em um farol natural vermelho brilhante. Estar diante de Yassur gera respeito profundo, não medo imediato. É uma experiência direta e intensa com a energia interna do planeta. O Vale de Las Ânimas formou-se por erosão extrema de solos argilosos ao longo de milhares de anos. Suas colunas finas alcançam vários metros de altura e lembram figuras humanas. O vale está localizado a poucos quilômetros da cidade de La Paz. O vento molda continuamente as formas, mantendo o cenário em lenta transformação. O local recebeu seu nome a partir de antigas crenças espirituais andinas. As rochas parecem observar o visitante silenciosamente de todas as direções. Diferente de canyons abertos, aqui o espaço se sente fechado e íntimo. A ausência de vegetação amplifica a sensação de isolamento e abandono. A luz cria sombras mutáveis, como se o vale respirasse lentamente. É uma paisagem inquietante que dispensa qualquer dramatização excessiva. Josaigo Valley é uma reserva natural reconhecida por seus lagos de cores intensas e extraordinariamente variadas. A coloração da água resulta da combinação entre minerais dissolvidos e depósitos de carbonato de cálcio. O vale está localizado em grande altitude, cercado por montanhas densamente florestadas e clima variável. Cada lago apresenta uma tonalidade própria, perceptível mesmo durante dias nublados ou com pouca luz. Cascatas conectam os lagos em sequência, criando movimento constante e fluidez por todo o vale. O cenário parece cuidadosamente organizado, quase artificial, apesar de ser inteiramente moldado por processos naturais. Diferente de paisagens caóticas, aqui predomina uma sensação clara de equilíbrio visual e harmonia espacial. A água atua como um espelho profundo, refletindo montanhas, florestas e o céu acima. O silêncio do local é quebrado apenas pelo fluxo contínuo da água em movimento. Chuzaigou transmite uma rara sensação de harmonia natural difícil de encontrar em outros lugares.
Hukou Waterfall é a maior cachoeira do Rio Amarelo e um importante símbolo histórico da China. Diferente de quedas muito altas, sua força vem do enorme volume de água concentrado. O rio se estreita abruptamente, forçando a água a avançar com violência impressionante. A coloração amarela resulta do sedimento transportado continuamente desde a meseta de Loess. A água parece colidir contra a rocha, como se tentasse escapar do próprio leito. Durante a estação chuvosa, o som da queda pode ser ouvido a grandes distâncias. Não se trata de uma queda elegante, mas de uma investida constante e poderosa. O cenário transmite energia bruta e intensidade, mais do que qualquer delicadeza visual. O Hukou se apresenta como um rio em conflito permanente consigo mesmo. Aqui a água não flui suavemente, ela se impõe com força absoluta. Fort é uma fortaleza monumental construída com tijolos no deserto do Cholistan. Suas muralhas circulares e 40 bastiões dominam um terreno plano e árido. A fortaleza foi erguida originalmente no século IX e reconstruída em períodos posteriores. Vista à distância, a estrutura lembra um navio imóvel encalhado em um oceano de areia. O tom avermelhado dos muros se confunde com as cores do deserto ao redor. Não existem cidades próximas, apenas vento constante e silêncio absoluto. Beralhar parece resistir mais ao tempo implacável do que os invasores humanos. A fortaleza transmite simultaneamente isolamento extremo, poder simbólico e abandono histórico. Aqui a arquitetura humana desafia diretamente a vastidão natural do deserto. O deserto ainda não a reclamou completamente, mas nunca deixa de tentar. Sumela Monastery está incrustado em um penhasco íngreme sobre um vale densamente florestado. O mosteiro foi fundado no século IV e expandido ao longo dos séculos seguintes. Sua localização desafia tanto a gravidade quanto a lógica arquitetônica humana. Visto de baixo, o edifício parece suspenso entre rocha sólida e céu aberto. Os muros se integram à montanha como se sempre fizessem parte dela. Diferente de templos urbanos, alcançar Sumela exige esforço físico e intenção clara.
O silêncio profundo do vale intensifica sua atmosfera espiritual e contemplativa. Sumela observa a paisagem ao redor com uma paciência quase eterna. Aqui, a arquitetura não domina a natureza, mas se submete a ela. O mosteiro representa um diálogo silencioso entre fé, pedra e tempo. Black Lake é um lago glacial localizado dentro do Parque Nacional Durmitor, em Montenegro. Seu nome vem do reflexo escuro criado pelas florestas de pinheiros ao redor. O lago muda de tamanho conforme as estações e o degelo das montanhas. As montanhas próximas parecem inclinar-se silenciosamente em direção à água. Diferente de lagos abertos, este transmite sensação de proteção e contenção. A água funciona como um espelho profundo, calmo e quase imóvel. Caminhar ao redor do lago transmite equilíbrio, quietude e presença constante. O local parece projetado naturalmente para a contemplação lenta e silenciosa. Não existem sons intensos, apenas passos humanos e vento suave. Black Lake não impressiona pela escala, mas acalma profundamente. Fort Monroe está situado em uma elevação isolada, oferecendo temperaturas mais amenas no sul árido do Paquistão. A estrada sinuosa de acesso atravessa planícies secas antes de alcançar o platô montanhoso. O local foi desenvolvido durante o período colonial britânico como estação de refúgio climático. A diferença térmica entre o topo e o deserto ao redor define fortemente sua identidade geográfica. Árvores e vegetação surgem de forma inesperada, contrastando com a paisagem árida circundante. Pequenas comunidades locais vivem adaptadas ao relevo elevado e às condições ambientais específicas. O silêncio domina o ambiente, interrompido apenas pelo vento constante nas encostas. A vista panorâmica se estende por grandes distâncias, reforçando a sensação de isolamento territorial. Fort Monroe permanece relativamente desconhecido, preservando uma atmosfera tranquila e pouco alterada. É um lugar onde altitude, clima e solidão moldam profundamente a experiência humana.